Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. 8 de agosto de 2020. Sábado, 18ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos recordando a memória de São Domingos de Gusmão, um grande santo da nossa igreja, muito devoto, devotíssimo da Virgem Maria Santíssima. Inclusive, recebeu a visita da própria, a qual lhe entregou o Santo Rosário para orar em conversão dos hereges. E ele converteu muitas pessoas por essa devoção do Santo Rosário pelas mãos da Virgem Maria Santíssima, nossa mãe. Vamos à liturgia. Primeira leitura. Leitura da profecia de Abacuque. Acaso não existes desde o princípio, Senhor, meu Deus, meu Santo, que não haverás de morrer? Senhor, pusestes essa gente como um instrumento de tua justiça. Criaste-a, ó meu rochedo, para exercer punição. Teus olhos são puros para não verem o mal. Não podes aceitar a visão da iniquidade. Porque, então, olhando para os malvados e vendo-os devorar o justo, ficas calado? Tratas os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm dono. O pescador pega tudo com o anzol, puxa os peixes com a rede varredora e recolhe-os na outra rede. Com isso, alegra-se e faz a festa, faz a imolação por causa da sua malha, oferece incenso por causa da sua rede, porque com elas cresceu a captura de peixes e sua comida aumentou. Será por isso que ele sempre desembainhará a espada para matar os povos, sem dó nem piedade? Vou ocupar meu posto de guarda e estarei de atalaia, atento ao que me será dito e ao que será respondido à minha denúncia. Respondeu-lhe o Senhor, dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá, com certeza, e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. Mas Deus sentou-se para sempre no seu trono, preparou o tribunal do julgamento, julgará o mundo inteiro com justiça
e as nações há de julgar com equidade. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. O Senhor é o refúgio do oprimido, seu abrigo nos momentos de aflição. Quem conhece o vosso nome, em vós espera, porque nunca abandonais quem vos procura. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. Cantai hinos ao Senhor Deus de Sião. Celebrai seus grandes feitos entre os povos, pois não esquece o clamor dos infelizes. Dele se lembra e pede conta do seu sangue. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem compaixão de meu filho. Ele sofre convulsões e passa muito mal. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus tomou a palavra. Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que ficou curado a partir dessa hora. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Ele respondeu: por causa da fraqueza de vossa fé. Em verdade eu vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, lindíssima, do profeta Abacuque. Capítulo 1, versículo 13. Profeta falando sobre Deus. Teus olhos são puros para não veres o mal. Não podes aceitar a visão da iniquidade. Por que então, olhando para os malvados e vendo-os devorar o justo, ficas calado? Olha, naquela época, milhares de anos atrás, as pessoas já se perguntavam, já questionavam, os santos profetas já perguntavam, já se questionavam a respeito do mistério da iniquidade. Que muitas pessoas se perguntam hoje em dia ainda. Por que Deus permite o mal? Né? Algumas, inclusive, usam isso para falar miseravelmente, erroneamente, que Deus não existe, que é tudo invenção. Porque se Deus existe e é todo-poderoso, por que ele permite o mal? Olha, não vou me alongar muito nessa explicação, porque tem 2 vídeos aqui no canal, Parábola do joio e do trigo e Parábola dos peixes na rede, que explicam muito bem sobre isso. Mas, em resumo, por causa de algo chamado livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher o bem ou o mal. Nós somos livres para escolher servir a Deus ou não servir a Deus. Ou seja, servir a nós mesmos. Somos livres. Ah, sim, estava quase ficando. A pergunta que eu fiz, né? Se Deus é todo poderoso, né? As pessoas se perguntam isso. Infelizmente, não têm o conhecimento de Deus ainda, se perguntam isso. Se Deus é todo poderoso e ele existe, por que ele não termina tudo? Não acaba com o mal de uma vez por toda? Não extermina o mal da face da terra no estalar de dedos? Se ele pode fazer isso? Então, a questão é essa. Sim, Deus existe e Deus é todo poderoso. E sim, se ele quisesse, um estalar de dedos, um piscar de olhos, um sopro, e o mal todo terminaria na face da terra.
E ele vai fazer isso. A questão é essa, ele vai fazer isso. Mas no tempo certo, no momento certo. A parábola do joio e do trigo e dos peixes fala muito bem sobre isso. Aconselho a verem no canal, alguns evangelhos atrás. O versículo que vamos meditar realmente está em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, nessa primeira leitura, no final dela. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. No salmo de ontem estávamos meditando. É Deus quem faz morrer e é Deus quem faz viver. Ou seja, quem tem fé em Deus vive. Quem não tem a fé morre. A fé é o ingrediente, a fé é o tempero, como eu vou dizer? A fé, a fé é o essencial para a nossa relação com Deus. Porque quem o procura tem que acreditar que ele existe. Quem ora tem que acreditar que ele está ouvindo. Porque se você não tem fé, infelizmente Deus não vai poder fazer muita coisa por você. Uma palavra nos diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus. E o Evangelho nos diz, quando Jesus foi pregar na sinagoga dele, em Nazaré, lá ele não pôde fazer muitos milagres, por causa da incredulidade e da falta de fé deles. Essa morte, essa vida dessa passagem, desse versículo, pode ser entendida de duas formas. Sim, a morte física, porque o nosso afastamento de Deus, nossa falta de comunhão com Deus, pode nos levar à morte física prematuramente nessa terra. E também eternamente, né? Já falamos do inferno, mas a vida também, duas vidas. A vida aqui nesse mundo, a vida aqui na terra, mas principalmente a vida no espírito, a vida eternamente junto a Deus. Porque a fé em Jesus Cristo nos dá vida e vida em abundância, não só eternamente junto a Deus na glória, nos santos e anjos, a Virgem Maria, não só lá, mas aqui, nessa terra aqui, o céu, o reino dos céus começa aqui. A gente começa a viver o reino dos céus aqui, nessa terra. Porque Jesus disse a Nicodemos: se vós não nascerdes de novo, não poderão ver o reino dos céus. E a gente nasce de novo é aqui. A gente não nasce de novo no céu. A gente não nasce de novo no purgatório. A gente não nasce de novo quando morre, não. A gente nasce de novo aqui. É o batismo no Espírito Santo. É um encontro pessoal com Cristo. Assim, podemos ver a glória de Deus, ver o reino dos céus aqui nesta terra e viver eternamente com Deus no céu, na glória. Assim seja, amém. Rapidinho, ontem a gente estava meditando, né, o Evangelho da Cruz, seguir a Cristo, tomar nossa cruz e seguir a Cristo. E tinha uma parte que dizia assim: quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Ou seja, quem guardar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. E é justamente isso. Porque o mundo olha para nós cristãos e pensa: nossa, eles estão perdendo a vida. Perdendo a vida em igreja, perdendo a vida nessas coisas de Deus, não estão aproveitando, né, entre aspas, né, o mundo, as coisas do mundo, os prazeres do mundo, as riquezas. Não, estão perdendo a vida. Que loucura. A gente não perde a vida. Quando a gente encontra Cristo, a gente acha a nossa vida, a gente encontra a nossa vida. Que loucura, cara. Eles acham que a gente está perdendo, mas a gente acha, a gente encontra vida, vida em abundância. Vida que nenhum dinheiro, nenhum prazer nesse mundo poderia nos dar. Salmo responsorial é o 9a. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandonará. Olha, Deus não abandonou aquele povo infiel de Israel, aquele povo que adorava ídolos, aquele povo que fazia todo tipo de ofensas e abominações diante de Deus. Deus não abandonou aquele povo. Sempre esteve com eles, tentando trazê-los para perto de ti, para perto dele, sabe? Deus nunca abandonou esse povo. Imagina nós se fomos fiéis a Deus. Imagina se realmente vivermos pela fé, como fala a primeira leitura de hoje. Vivermos com Cristo, por Cristo e em Cristo. Porque só assim a nossa vida terá sentido. De outra forma, não terá. Será vazia, será sem sentido algum.
Temos que ter em mente muito isso. Nosso Deus é um Deus fiel, e fiel eternamente, fiel sempre. A prova viva disso é Jesus Cristo. Todos os seus apóstolos, todos eles abandonaram, debandaram, abandonaram o mestre que ficou com eles 3 anos pregando sobre o reino dos céus, ensinando as coisas do reino dos céus para eles. Mas, quando ele ressuscitou, o que ele disse para Santa Maria Madalena? Vá dizer aos meus irmãos, meus amigos, que eu subo para o Pai, vosso Pai e meu Pai, vosso Deus e meu Deus. Nossa, que lindo. Porque Deus não pode se contradizer. Deus é fiel, sempre fiel. Temos que buscá-lo, só procurá-lo. Vamos meditar o Santo Evangelho agora. Vamos contextualizar o que está acontecendo nesse Evangelho, que é Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Então, esse Evangelho nos narra um pai que está pedindo pelo seu filho que está epilético, tem ataques fortes e se joga no fogo, na água. Então ele chega lá para pedir. Só que Jesus não está, né? Jesus estava na transfiguração com Pedro, Tiago, João. Está descendo ainda, então o restante dos discípulos que estão lá atendendo a multidão, eles levam para eles. O pai leva o filho para eles. E digam, cura meu filho, por favor, né? Aí os discípulos vão lá tentar curar o filho. E não conseguem. Não conseguem curar o filho deles de jeito nenhum. Então Jesus desce do monte e encontra com eles. E os discípulos levam esse pai com esse menino até Jesus. Então Jesus, a entender toda aquela situação, né, que os discípulos não conseguiram curar o menino, ele fica revoltado com aquilo. E ele diz, no versículo 17 do capítulo 17, Jesus respondeu: ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus ameaçou o demônio e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Eu confesso que a primeira vez que eu li essa passagem, eu tive muita dificuldade em entender o que Jesus estava falando e por que Jesus estava falando dessa forma. Ele não estava falando dessa forma com os fariseus, com o povo, né, que não acreditava nele, aquela parte dos seguidores ali que seguia só para ver milagres. Não. Ele estava falando com os discípulos, com os apóstolos, com os amigos dele. Palavras severas, duras. E eu ficava me questionando, nossa, por que Jesus está sendo tão, né? Realmente eu não consegui entender muito bem essa passagem. Foi a primeira vez que eu li. Mas graças a Deus, pela graça de Deus, eu consigo entender perfeitamente hoje. Essas palavras de Jesus não são palavras de raiva, são palavras de lamentação, são palavras de súplica. Com essas palavras, Jesus está dizendo para os apóstolos, para os discípulos: por favor, acreditem em mim. Eu dei o poder para vocês. Vocês não conseguirem fazer isso, não conseguirem expulsar esse demônio, a essa altura do campeonato, depois de tudo que eu ensinei, depois de tudo, toda a autoridade que eu dei para vocês, vocês não conseguirem, pelo amor de Deus. Quase que ele falou assim, né? Pelo amor de mim mesmo. Como que você não consegue expulsar esse demônio? Sabe, Jesus ficou meio chateado com aquilo, né? Chateado não é, como eu vou dizer? São palavras duras e severas, sim, mas cheias de amor e misericórdia. Por causa da falta de fé dos apóstolos e discípulos, que eles não conseguiram expulsar esse demônio, que a gente vai dizer, a gente vai ler agora. Então, para finalizar esse versículo, não são palavras de raiva, são palavras de súplica, de lamentação, de até decepção com a falta de fé dos apóstolos. A falta de fé em Jesus Cristo. Porque o poder que não era o poder deles, era o poder de Jesus Cristo. Como diz aqui. Então, os discípulos aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade eu vos digo: se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Versículo 18 a 20, para finalizar. Então, a falta de fé impossibilitou a ação da graça de Deus. A falta de fé.
Talvez eles estavam tendo fé neles mesmos e não em Deus, não em Jesus. Talvez eles achavam que eles eram capazes de fazer aquilo, talvez, né? Não, vem, traz para mim, bateu no peito, eu sou capaz de expulsar esse demônio, eu sou capaz. O poder está aqui comigo, eu vou fazer. Mas o poder não era dos discípulos, não era dos apóstolos. Gente, eu entender que o poder é de Deus. A graça é de Deus, o poder, eles são apenas simples instrumentos da graça e do poder de Deus. Então, quando a gente não entende isso, é realmente difícil. Porque nós não somos capazes de nada. Nós não somos nada. Deus, Deus é tudo em nós e nós somos tudo em Deus. Nossa fé não tem que estar em nós mesmos e muito menos em outras pessoas, em outras coisas desse mundo, não. Nossa fé tem que estar única e exclusivamente em Jesus Cristo, em Deus. Porque aí sim viveremos pela fé, como diz a primeira leitura de hoje. Olha, esse evangelho, Jesus ficou inconformado com a falta de fé dos apóstolos, inconformado. Por isso essas palavras duras e severas que estão cheias de amor e misericórdia. Para finalizar, no versículo 20, Jesus disse: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade eu vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de um grão de uma semente de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Em outra passagem, Jesus nos disse: Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta moreira, que é uma árvore, arranca-se daqui e vá se plantar no mar, no fundo do mar, e ela obedeceria. Porque para Deus nada é impossível. Para quem tem fé em Deus, nada é impossível. Como disse o arcanjo Gabriel, a Virgem Maria Santíssima, na anunciação divina da encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo. O arcanjo disse: a Virgem Maria, nada é impossível para Deus. Mas, infelizmente, miseravelmente, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus, em Jesus Cristo, limita a ação da graça de Deus nas nossas vidas. A única coisa que limita a ação de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas é a nossa falta de fé. Os apóstolos são a prova disso. Deus deu poder, deu autoridade, deu a graça, mas a falta de fé limitou a ação deles próprios para ajudar aquele menino. A falta de fé deles limitou o poder, a graça que Deus deu para eles. Agora vamos explicar esse impossível, né? O que significa essa montanha se mover de um lado para o outro pela fé e também essa moreira se plantar, se arrancar da terra e se plantar no mar? Significa o seguinte: podemos pegar essa moreira, essa montanha e enxergarmos os nossos pecados, enxergarmos os nossos vícios, enxergarmos os nossos impossíveis, aquilo que nós achamos que não poderemos nos livrar, um vício, um pecado muito difícil de se largar, que a gente imagina, não, não é possível, eu não consigo, eu não sou forte o suficiente. Você tem razão, você não consegue, você não é forte o suficiente, mas você não está contando com as suas forças, você está contando com o Espírito Santo, com a graça santificante, com Jesus Cristo. Você está contando com isso. Por isso você vai conseguir. Por isso nada é impossível. Porque você não está sozinho. Se você estiver na graça de Deus, se você estiver se esforçando, realmente Deus vai ver e vai te dar graça e você vai conseguir vencer todo tipo de vício, pecado que você imaginava que você não fosse capaz. Porque você não conta com você conta com Deus, com a graça de Deus, com o Espírito Santo. E nenhum pecado, nenhum vício, nenhuma má paixão, nenhuma má inclinação é maior, tem mais poder do que a graça de Deus. Mas para isso nós temos que querer também. Temos que fazer nossa parte, temos que ter a vontade de mudar de vida, de arrependermos, buscarmos a reconciliação com Deus. Só assim temos que ter fé que Deus existe e que a graça de Deus está em nós, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque aí nada será impossível. Com a graça de Deus, nada será impossível. E aquele pecado, aquele vício que você achava que nunca ia conseguir largar, vai virar fichinha para você. Por quê? Por causa da graça de Deus. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.